Olá, colega! Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso e oficina Botânica Criativa. Aqui você terá aprendizado, além de soluções diversas para aplicar no seu ensino de botânica dentro da sala de aula. E eu me arrisco a dizer que aqui, se você também é professor particular, empreendedor, você vai ter muitas ideias também para aplicar com seus alunos, seja numa salinha ou no digital. O mini curso conta com cerca de 12 aulas. Em cada uma delas, nós vamos te ensinar a matéria, porque não tem vergonha nenhuma, gente. Eu sou professor de biologia, sou professor de ciência, eu tenho que saber. Não, você não tem. Até porque é um conteúdo grande. Às vezes você não teve uma boa base na faculdade, às vezes você está fora da faculdade há muito tempo, então o conteúdo foi atualizado. É um conteúdo que, na maioria das vezes, os professores de biologia têm dificuldade em ensinar, os alunos acham super chato. Então, não, a gente está aqui para aprender mesmo. Então, a gente ensina a matéria, te dá direcionamento de como você vai explicar esse conteúdo, o que você pode fazer, as alternativas com recurso tecnológico, sem recurso tecnológico, além de entregar materiais presentes no drive dos alunos separado pelas aulas e também sugestões de ideias, materiais, vídeos e outras coisas que você pode abordar, tá joia? No primeiro tema de hoje, comigo, professora Nili, eu sou formada em Ciências Biológicas, tanto bacharel e licenciatura na Universidade Federal do Espírito Santo, possuo uma pós-graduação em Mídias na Educação pela UFJF e sou mestranda atualmente, mestranda em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto. Comigo estão a doutora em Biologia Vegetal, que é a Suiane Gervásio, e também a professora mestre em Recursos Naturais, que é a Gabriela Lessa, tá? Vocês vão ter aulas com elas também aqui no decorrer do minicurso e da oficina. Vamos começar hoje com a introdução à botânica. Bora para a aula. Então, estamos aqui com reino vegetal, também chamado de reino plantae ou plant, que é melhor para você falar, ou metáfita. E aí eu já quero até dizer sobre esses termos aqui que metáfita, a palavra meta vem de além, para frente, E fíton é planta. Então a gente está falando de plantas de fato propriamente dita e não das algas verdes que estão em um outro reino, tá? Que a gente está falando das plantas propriamente ditas. Dito isso, antes da gente entrar nas divisões das plantas, briófito, pteridófito, gimnosperma, geosperma, a gente tem que entrar na mente do nosso aluno para que ele entenda que planta é um ser vivo. Será que seu aluno sabe que planta é um ser vivo? Vamos lá, para pensar. Toda vez que a gente vai dar exemplo de coisas que têm vida, a gente fala de um protozoário, a gente fala de um mamífero principalmente, às vezes a gente até esquece que existem outras classes dentro do reino animal. Você já citou para o seu aluno o que é uma lampreia? O que é um urocordado? Que uma esponja do mar é um animal, Então, às vezes a gente fala tanto assim de mamífero, porque está próximo de nós, quando a gente vai dar exemplo de ser vivo, ou até mesmo só do ser humano, que quando a gente vai explicar que porífero é um animal, que planta é um ser vivo, o aluno fica, com aquela cara assim de quê? Não, isso aí não parece. Isso não parece, não parece. Mas é porque a gente só dá exemplos assim. E existe um termo para isso, que chama cegueira botânica, que a gente vai falar já já. Mas a primeira coisa é, seus alunos têm que entender que planta é um ser vivo. Então, sempre que você puder, gente, introduza exemplos com plantas na hora que você estiver falando de química, na hora que você estiver falando de física, na hora que você estiver falando da biologia, quando você for citar a evolução, quando você for falar de taxonomia, introduza as plantas, porque assim fica mais fácil quando chega a matéria de botânica eles terem um certo apreço, por elas. Então, voltando à aula, planta é um ser vivo. E aí a gente tem as características para a gente considerar que algo tem vida ou não. A primeira característica é que os seres vivos são formados por elementos essenciais, que é o famoso CHOMPs, Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Planta, então, é formada pelos elementos químicos essenciais. Planta tem célula. Gente, o que faz um vírus hoje não ser considerado um ser vivo propriamente dito é o fato dele não ter célula, e planta tem célula. E aí, às vezes, você vê as pessoas se referindo aos vírus como se fosse assim, nossa, e a planta ali cheia das suas complexidades, com órgãos, com fisiologia, com tecidos diversos.
Então, planta tem célula. A célula da planta é uma célula eucariótica, diferente da célula animal por causa da parede celular, pela presença dos plastos, né? Planta reproduz. Gente, tem ciclos de vida e alguns até um pouco complexos. Tem ciclos de vida sexuados, tá? Então, planta reproduz. Então, se para ser considerado ser vivo tem que ter reprodução sexuada ou assexuada, a planta faz isso. Planta faz isso sim. Planta cresce, se desenvolve, nasce, cresce, reproduz, morre. Planta também faz isso, gente. Planta envelhece. Olha que coisa louca, né? Planta tem metabolismo, tá? Seja um metabolismo de quebra, como é o catabolismo, ou de crescimento, como é o anabolismo. Ela tem metabolismo próprio. Planta passa pelo processo de evolução. Elas têm adaptações diversas. Tem planta que sobrevive a frio extremo, ao calor. Tem planta que sobrevive porque ela vive o tempo inteiro mergulhada. Tem planta que fica o tempo inteiro submersa, sai só em alguns períodos, tá? A planta tem características ali atrativas para os agentes polinizadores virem. Isso é evolução, gente, isso é seleção natural, são mutações, surgimento de novas características, vantagem evolutiva. Então, planta passa por isso. Gente, planta tem reação e homeostase. Então, ela reage a estímulos, né? A gente sempre fala aquele exemplo da plantinha que se fecha quando você encosta nela, né? Das folhas, mas planta reage a estímulos, ela busca equilíbrio. Planta tem movimento, mesmo que internamente, tá? Mas a gente tem os tropismos, os geotropismos, movimentos que fazem com que a planta acompanhe, por exemplo, a gravidade, a luz do sol, beleza? Dito isso, né, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de chegar às plantas como seres vivos, mas já se sabe tanta coisa sobre elas. Eu trouxe 2 notícias para você dar uma olhadinha, né? A primeira delas é essa daí, ó. Inteligência, uma propriedade biológica, cognição no mundo vegetal. É um texto pelo Marcos Bucherin, professor do Instituto de Biociência da USP. Super recomendo vocês acessarem, tá? Eu posso deixar o link para vocês também, mas uma rápida pesquisa no Google vocês acham esse artigo. E o outro também, a inteligência das plantas reveladas. Pesquisas recentes mostram que plantas têm linguagem, memória, cognição, são capazes de fazer escolhas. Ao site da Veja, pesquisadores desvendam o mecanismo da inteligência vegetal e mostram como as plantas passaram a dividir com os animais os status de criaturas autônomas e sensíveis. Gente, é muito interessante, tá? Tem um vídeo que eu vou indicar para vocês, mostrar para os alunos, de um trecho de um documentário que o Fantástico ele reproduziu, que fala sobre essa comunicação, essa rede de comunicação das plantas, essa questão da sensibilidade, do reagir ao estresse. Então, assim, é lindíssimo, tá? Os documentários e os vídeos que eu vou mostrar para vocês indicarem para os alunos, tá? Na parte lá de falar das ferramentas, eu vou apresentar. Dito isso, se planta é um ser vivo, ele precisa estar organizado, né? Elas precisam estar organizadas. E a gente tem um sistema de classificação taxonômica que a gente já conhece, aquele que o Linneuzinho lá fez, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Mas dentro das plantas, a gente tem uma diversidade maior. E aí eu coloquei um pouquinho aqui para vocês para conseguirem entender, tá? Então, primeiro, a gente classifica, né? Por quê? O que é classificar? Classificar é agrupar elementos com características comuns de acordo com um determinado plano ou sequência em conformidade com o sistema de nomenclatura. E aí a gente tem que entender como que a gente define esses grupos. A gente define com base no papel ecológico que essa espécie tem, no tipo de célula que ela tem, nas características, sejam morfológicas que a gente consegue ver, visíveis, e nas características genotípicas também, né? Então, a genética entra muito nessa questão de determinar a relação de parentesco evolutivo entre as espécies. E também nessa questão de organização hierárquica. No reino vegetal, adota-se a sequência em cada gênero envolvendo um ou mais espécies pertencentes a uma família, cada família é uma ordem, cada ordem é uma classe e, finalmente, cada classe é uma divisão. Então, aqui a gente tem uma visão geral. Você tem um reino vegetal, aí você tem as divisões, a subdivisão, a classe, a ordem, a família, a tribo, o gênero, a seção, a série, a espécie. Então, abaixo de espécie a gente tem a variedade e a forma. O que é interessante para os nossos alunos, assim,
que é majoritariamente ensino fundamental, ensino médio, né? A gente fala de reino, a gente fala de divisão, a gente fala de classe, algumas vezes a gente fala de ordem e família, a gente costuma falar de gênero, de espécie, variedade e forma. Geralmente a gente trabalha aqui, tá? Alguns mais, alguns menos, mas geralmente é por onde a gente fica. E aqui a gente tem que entender um pouquinho da nomenclatura, né? Como que funciona a nomenclatura no caso da botânica. A espécie é escrita com 2 nomes, como a gente já conhece, que é aquele nome binominal. O primeiro nome é o gênero que começa com a inicial maiúsculo, o segundo nome é o epíteto específico, tudo minúsculo, né? E aí a gente tem alguns exemplos. Solano licopérsicum, que é o tomate. Mas aí você vê um L aqui. O que é esse L? L, gente, no caso aqui na botânica, a gente coloca a pessoa que descobriu, né? Ou que identificou, né? No caso foi o Linneuzinho. Percy americana, Mill, tá? Mill aqui é o Miller, tá? Percy americana é um abacateiro. Agora, e essas nomenclaturas trinominais? Aqui são para as categorias abaixo de espécie, então variedades e formas. Então, por exemplo, ó, Brassica oleraceae, L, var acéfala DC. Então, esse L, var, esses nomes que estão aqui, são nomes dos autores, né, das pessoas que ajudaram na identificação. Então, aqui a gente tem a couve, o repolho, que são variedades de uma espécie. Aí aqui a gente pode mostrar essa imagem que eu acho assim uma graça. E eu sempre acho que é uma grande revolução o aluno saber disso, tá? E eu sempre acho que é uma grande descoberta curiosa o aluno saber disso. Que da mesma planta aqui, da mesma espécie, que é a mostarda selvagem, a gente tem as variedades dela, que é o repolho, a couve de Bruxelas, a couve de rábano, a couve, o brócolis, a couve-flor. Então não é só o brócolis e a couve-flor que são primos, gente, essa galera toda aqui é da mesma planta original. Isso é muito interessante, os alunos estão acostumados talvez a ver isso, evolução de uma mesma espécie. Talvez alguns mais velhos aí com Pokémon, mas tem outros desenhos que abordam essa questão, né, de evoluir, de ir para um lado ou para outro, dependendo do que acontecer. E olha que interessante, né? Isso aqui é graças às manipulações genéticas do ser humano através da seleção artificial. Não é curioso saber disso, que da mostarda selvagem veio tanta variedade? Agora, vamos lá. A gente falou um pouquinho da nomenclatura ali da espécie, dos nomes abaixo de espécie, mas a gente tem outras coisas para comentar, né? As divisões, vamos localizar onde estão as divisões aqui naquela sequência, né? Divisão, abaixo de reino. Então, nas divisões, a gente costuma usar o sufixo fita no final. Já as subdivisões com fitina. As classes e subclasses ou com opsida ou com idai que escreve, né? As ordens com alis, as subordens com ini, famílias terminam com as, subfamílias e por aí vai. Então, por exemplo, a rosa. Coloquei a rosa aqui de exemplo. A rosa é do reino vegetal, vegetabilis, o reino plante, tá? Metáfita. A divisão da rosa, ela pertence às magnoliófita, que são as angiospermas. A classe Magnoliopsida, subclasse Roside, ordem Rosales, família Rosácea. O que a gente usa para os nossos alunos, gente? Normalmente, né? Pensando também nos pré-vestibulares, etc. Reino, divisão, tá? Isso aqui é importante. Reino, divisão, classe e família. É isso que a gente costuma falar para os nossos alunos, porque eles vão ter que saber depois, né, a diferença de eudicotiledônia, monocotiledônia, o que é uma angiosperma. Então, essas aqui, tá? Mas eu coloquei o restante para critério de curiosidade, para você se atualizar também a respeito. Árvore filogenética. Para que eu inventei de colocar um cladograma aqui? Porque a gente precisa aprender a ler cladograma, ensinar os nossos alunos cladograma, que é uma das maneiras mais fáceis da gente conseguir aprender quais são as novidades evolutivas que surgiram em determinado grupo. O que esse grupo tem que esse daqui não tem. Então, às vezes, o aluno tem uma dificuldade com o texto, com angiosperma tem isso, briófita tem aquilo outro, mas ele vê uma imagem, ele faz o próprio cladograma, ele preenche um cladograma. Gente, isso muda. E lá nas ferramentas, eu vou indicar para vocês um cladograma já bonitinho, feito por mim, que vocês podem imprimir quantas vezes quiser ou colocar na tela para os alunos copiarem, tá?
para poder os alunos conseguirem aprender as características, que é o que mais aparece quando eles forem passar por processos seletivos como vestibular ou concurso público. Então, um cladograma, ele vai representar as relações filogenéticas, as relações de parentesco entre as espécies. Então, aqui eu coloquei, né, de exemplo, 3 espécies, espécie A, espécie B, espécie C, tá bom? Cada uma dessas espécies tem um ramozinho, como se fosse uma árvore, né? E além disso, a gente colocou a base do cladograma, que a gente chama de raiz, que seria o ancestral mais antigo comum das 3 espécies acima. A cada vez que o cladograma se subdivide, né, que faz uma cladogênese, a gente tem um nó, que também tem um outro ancestral comum. Então, o ancestral mais próximo de A e B é esse desse nó aqui, ó. Agora, o que é comum a todos, é o ancestral mais antigo, é esse da raiz aqui. Aí aqui, nessas divisões, que são os pontos de ramificação, é o cladogênese, tá? E no terminal é onde a gente tem a espécie que está existindo hoje ou a última que foi representada. Com relação ao tempo, a gente começa daqui de baixo, que é o tempo mais antigo, onde está a raiz, até o tempo atual, que é onde a gente está estudando. Quando eu coloco uma característica no cladograma, a gente chama de caractere, significa que todo mundo que vem depois dessa característica vai possuí-la. Isso significa que todo mundo que tem essa característica vai possuí-la. Então, por exemplo, que eu coloco uma característica aqui que é ter olho claro, tá? Coloquei aqui a característica olho claro. Aí, gente, todo mundo que eu coloquei essa característica olho claro aqui, ó, ou ter olho, todo mundo que vem depois dessa característica tem. Então, o A tem olho, B tem olho, o C não tem, por exemplo. Mas se eu coloco uma característica aqui, ó, e coloco assim, ter pelos, tá? Então, ter pelos. Então, A, B e C vão ter pelos, tá? Porque eu coloquei uma característica antes da raiz. Então, todo mundo que vem depois dessa característica tem pelos, beleza? Então, é assim que funciona um cladograma. Vamos ler aqui. Ponto de ramificação é a divergência de 2 linhas evolutivas a partir de um ancestral comum. Então, aqui, dividiu 2 linhas. Ramo são as linhas do cladograma e conduzem um ou mais grupos terminais. Nó é o ponto de onde as ramificações, evento ou ancestral comum está partindo. Raiz indica onde se inicia a linhagem ancestral mais antiga ou evento. Como que a gente interpreta, então, o cladograma? A gente vê a linha do tempo, a gente vê os grupos que estão próximos, a gente vê as características que foram inseridas aqui. E aqui traz um termo conhecido, né, pra gente que está estudando biologia, que é o conceito de táxons irmãos, que são grupos de organismos que compartilham um ancestral comum imediato. Então, por exemplo, B e C são táxons irmãos, eles compartilham um ancestral 4 mais próximo deles. O grau de parentesco é estabelecido pelo número de características em comum. Então, B e C são mais próximos do que, por exemplo, B e G, B e A, tá? São mais próximos B e C, beleza? Então, vamos testar mais uma vez. Coloquei uma característica aqui. Isso significa que A, B e C têm essa característica. Coloquei uma característica aqui. Significa que A, B, C, D, E e F tem essa característica, mas o G não. Tá vendo? Então, aonde eu coloco a característica, quem vem depois tem ela. Se eu colocar aqui lá antes do 1, então todo mundo tem essa característica. E aqui a gente tem um cladograma, então, do reino vegetal. Repara que tem 5 grupos representados nesse cladograma no nosso tempo atual. Algas verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esse é um cladograma, gente, que vai aparecer para vocês mais vezes, porque a gente vai ter aula de briófita, pteridófita, gimnosperma, como uma aula com a doutora Sunhana e uma aula de angiosperma comigo. Então, a gente vai ver esse mesmo cladograma, tá? Mas você poderia buscar cladogramas diferentes, mas eu te garanto que bonitinho e organizado igual tá aqui não vai ter não, tá? Então, as algas verdes estão sendo representadas aqui como o grupo próximo das plantas, mas que anterior a elas. Foi de onde as plantas derivaram. E aí, algas verdes e plantas têm coisas em comum? Tem. Então, repara aqui no cladograma. As características 1, 2 e 3 foram colocadas aqui como características que algas, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma têm. Então, as 3 características em comum entre as duas. Então, algas e plantas têm como característica comum ter um amido como reserva, ter pigmentos, aqui a gente entra as clorofilas, a composição da parede celular. Então, repara, tem coisas em comum sim. E aí eu até coloquei um asterisco e tem outras características que a gente pode entender como em comum, que são os aspectos reprodutivos, não todos, tá?
mas alguns dos aspectos reprodutivos, e o fato delas serem autotróficas. Só que a gente vai ter algas anteriores às algas verdes que são autotróficas quimiosintetizantes, por exemplo. E aqui a gente está falando de um autotrofismo pela fotossíntese. Lembra que autótrofo é aquele que produz o próprio alimento, tá? Agora, Nili, beleza, eu entendi que essas 3 características, alga verde e a galera lá das plantas tem em comum. Mas esse 4, 5, 6 aí? 4, 5, 6 está marcando o reino vegetal, as plantas propriamente ditas, que são divididas nesses 4 grupos. E o que todas as plantas têm em comum? Adaptações terrestres, tá? Para ficar cada vez menos dependente da água. Matotróficas, Nili, matotrófica. Gente, matotrofia, pensa em mãezinha, tá? É uma condição onde os órgãos paternais desenvolvem, fornecendo nutrientes e proteção para os embriões em crescimento no seu interior. Gente, matotrofia nada mais é que cuidar do embriãozinho, fornecer nutriente necessário para ele. A sementinha é um embriãozinho lá das plantas, tá? Então, elas têm um certo cuidado com esse desenvolvimento, principalmente ali gimnosperma e angiosperma, tá bom? O que é embriófita? Embriófita é presença de um embrião. Então, as plantas, no geral, elas são embriófitas, beleza? Então, aqui, 4, 5, 6, todas as plantas têm em comum. Isso já adianta muita coisa. Na sala de aula, querido, você ou vai pedir para os seus alunos copiarem esse cladograma e eles vão começar a preencher eles junto com você. Você pode colocar o cladograma no quadro, você mesmo criando a linha do cladograma. Ou você pode imprimir o cladograma que a gente vai te dar de presente já quando eu for mostrar as ferramentas. Características, então, compartilhadas, que a gente sabe que todas as plantas têm, além das que a gente já falou, né? Eucariontes, pluricelulares, autotróficos, fotossintetizantes, graças à clorofila. A clorofila é o que dá o pigmento da planta, fica lá dentro do cloroplasto, que é o órgão, né? Características compartilhadas que a gente pode falar que já está lá no cladograma. Matotrófica, nutrir a próxima geração. A reprodução com o ciclo diplobionte. Diplobionte é um ciclo que alterna. A gente vai ver isso melhor, tá, gente? Cada uma das aulas das plantas a gente vai estudar os ciclos de vida, que eu acho que é uma das coisas mais complexas que o professor tem para explicar ou fazer o aluno se interessar. Mas para agora que você tem que saber, passa por 2 fases. A fase que produz esporos, que a gente chama de esporófito, e a fase que produz gametas, que a gente chama de gametófito. A fase que produz esporos, ela é diploide, tem o dobro do material genético do gameta, que é a ploide, beleza? Elas têm adaptações para sobreviver à vida terrestre, várias adaptações, e são embriófitas, né? Presença de um embrião multicelular. Classificação dos componentes do reino. Então, a gente tem 2 divisões importantes. Lembra que depois do reino a gente tem divisão? A gente tem as briófitas, que são atraqueófitas, são avasculares. Então, esse nome atraqueófita, avascular, significa que não tem tecidos de condução de seiva. Então, a gente tem a divisão atraqueófita e a gente tem a divisão traqueófita, que são aquelas que têm tecidos condutores. Então, veja bem, reino vegetal, divisão atraqueófita, não tem tecidos, traqueófitas, tem tecidos condutores. Quem são as atraqueófitas? A briófita, tanto que o nome pode ser divisão briófita. Quem são as traqueófitas? Pteridófitas, que é o exemplo da samambaia, gimnosperma dos pinheiros, angiospermas com suas flores e frutos, né? E aí, gente, ter vaso condutor de seiva, a gente vai ver que faz com que essas plantas superiores, né, elas sejam até de maior porte comparado com uma briófitazinha, né, um musguinho ali. Aqui nos musgos, o que a gente vai ver hoje nessa introdução? A gente vai lembrar para os nossos alunos que as briófitas, elas são avasculares, portanto, pequenininhas, já que não tem tecido condutor. Elas ainda dependem da água para fecundação, né? A parte feminina chegar a parte masculina chegar na feminina, depende da água. Tudo na briófita parece, mas não é. Parece caule, mas é um cauloide. Parece folha, mas é um filóide. Parece raiz, não, mas é um rizoide. Elas parecem, tem um papel semelhante, mas não tem aquela estrutura de tecido que a gente vai ver que a raiz, caule, folha verdadeira de fato tem. Então, se a gente fosse colocar uma característica no cladograma das briófitas, a gente colocaria serem avascular, não tem tecidos verdadeiros, tá? Então, aqui
a gente está avançando com o nosso cladograma. A gente já andou aqui pelas briófitas e apareceu duas características aqui que só pteridófitas, gimnosperma e angiosperma têm. Só as 3. Que características são essas? Então, as características são o surgimento dos vasos condutores de xilema e floema. Xilema é aquela seiva bruta, água, sais minerais. Floema é a seiva elaborada, que tem a glicose. O esporófito com certeza será a fase dominante, por mais que eu falei para vocês aqui que em briófita tem um grupinho que tem, mas por ensino médio a gente não costuma passar. Entretanto, eu vou indicar um quadro para vocês que tem essa divisão dos 3 grupos de briófitas. Então, aqui nas traqueófitas a gente tem essas 2 características em comum. Evoluindo, indo mais para frente, a gente vai então para as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas mais superiores. Lembrando que a gente não pode falar mais evoluído na biologia de jeito nenhum. São mais complexas, né? São mais derivadas, melhores adaptadas em uma grande parte do ambiente. Aí no 9 aqui, que gimnosperma e angiosperma tem em comum, é a semente, que a gente chama de espermatófita. Tem uma semente mais estruturada. Outra coisa é o tipo do grão de pólen. Gente, o grão de pólen é uma estrutura assim, incrível, né? Tem uma estrutura própria para ir para outras direções com o vento. E a gente tem a presença do tubo polínico, que vai auxiliar ali na formação, por exemplo, lá nas angiospermas dos frutos, das flores. Finalizando o cladograma, as angiospermas têm 2 características que é só delas, que elas são as rainhas princesinhas que a gente ama, que é o quê? Flores e frutos. Só angiosperma tem flores e frutos, gente. Só angiosperma tem. Então, é interessante os alunos entenderem, se ele viu uma fruta de determinada árvore, aquilo ali é uma angiosperma. Então, aqui a gente aprende as características mais importantes, lembrando que na aula de gimnosperma, de briófita, pteridófita, a gente vai rever esse cladograma, ver as características certinho para que o seu aluno consiga preencher ele com maior qualidade. Aqui, gente, nesse primeiro momento, a gente tá para entender que o conhecimento da biologia é construído aos poucos, né? A gente não... Ainda mais esse conhecimento que é cheio de nomes, nomenclaturas, então a gente quis começar assim devagarzinho. E o outro motivo é para você reforçar para os alunos que as plantas têm muita importância na nossa vida. Quando consumida a frutose, o açúcar desses frutos é metabolizado, é transformado em glicose pelo nosso organismo que nos dá energia. As plantas são ricas em fibras, que ajudam no nosso intestino, que ajudam no nosso desenvolvimento, na absorção de sais minerais, de vitaminas, tá? Então, assim, planta tem um valor nutricional altíssimo pra gente, a cura de várias doenças. Então, tá aqui, isso aqui é saúde, se bem cuidado, bem feito, né? Bem higienizado na sua casa também. Uma outra coisa é que planta é uma das principais bases de cadeia alimentar, principalmente terrestre, né? E aí, sem a base da cadeia alimentar, se ela for destruída, a gente não tem o restante da cadeia acontecendo. Então, quando a gente apresenta ecologia para os nossos alunos, a gente tem que mostrar para eles, olha só, gente, se desaparecer isso aqui, acabou o resto da cadeia, não tem consumidor primário, secundário, terciário, não tem. Então, a gente precisa dessa base, não só para a produção de oxigênio, porque as algas produzem mais o oxigênio que a gente respira, mas porque elas também ajudam no equilíbrio do ecossistema no geral, deixando o solo mais fértil, deixando o solo mais firme. Elas auxiliam também a deixar o ambiente mais ameno, a temperatura, umidificando o ar. Ajuda na evapotranspiração, que vai formar as chuvas que vão para todo o Brasil. Se bem equilibrado, a chuva que vai fazer bem. Então, as plantas, elas são incrivelmente necessárias, né? Sem falar para a nossa economia, quando a gente coloca dinheiro nas coisas. Então, aqui eu deixei até algumas plantas que são muito utilizadas para importação, exportação e para diversos países. Então, são plantas economicamente importantes. Aqui tem algodão, tem até cannabis aqui, gente. Aqui tem algodão, aqui tem batata doce, tem repolho, tem brócolis, tem semente diversas, grão de bico, soja, milho. Uma beleza. Vamos aos recursos que você pode utilizar com seus alunos em sala de aula. O primeiro recurso que eu coloquei é pensando numa aula de introdução à botânica, onde você vai estar explicando alguns conceitos básicos, tá? Vamos supor que você queira criar um jogo de conceitos básicos de botânica,
ou distribuir para os alunos 10 conceitos para cada um que eles vão apresentar na sala. Então aqui a gente tem um glossário ilustrado de botânica, a gente deixou o PDF no Drive, mas ele está disponível na internet gratuito, com vários conceitos de botânica. Tudo que você pesquisar sobre botânica tá aqui, tá, gente? De A a Z, tá? É um PDF gigante com mais de 150 páginas. Então, ó, flor tetramera, flor terímera, o que é um acúlio, o que é um caule suberoso. Enfim, tudo vai estar aqui sendo explicado, os tipos de reprodução, frutos. E aí você consegue encontrar também os slides disponíveis, né? Que eu deixei o PDF porque eu acho que é mais fácil da gente conseguir localizar os termos. A partir dessa ideia, eu tenho algo que eu sempre faço com os alunos, que é o bingo de botânica, né? E aqui eu vou ensinar vocês como montar o bingo de maneira bem rápida. Você vai colocar nesse quadro aqui o conceito de botânica que você vai sortear, como se fosse um número na pedra que você vai cantar. Então, vamos supor que eu coloco o conceito de acúlio, tá? E aqui eu vou colocar o conceito de flor trímera, que a gente acabou de ver aqui. Aqui eu vou colocar o conceito de angiosperma. Aqui eu vou colocar o conceito de fragmentação. Aqui de fruta, pseudofruto, do fruto. E aqui do lado, então eu vou colocar aqui bonitinho, vou colocar um negrito, vou centralizar. E aqui do lado eu vou colocar o significado. Aí aonde eu vou buscar o significado? Você pode ir no ChatGPT, você pode ir no Google, mas vamos usar o arquivo aqui. Então, Ctrl F, você faz a pesquisa no documento e pesquisa a palavra acúlio. Então, aqui vai estar, ó, acúlio. Estrutura pontiaguda, tananã, tananã. Então, aqui a gente coloca o significado. A flor trímera. Flor trímera, achei, ó. Elementos existentes no verticilo floral em quantidade múltipla de 3. Copiei, coloquei. Coloquei aqui. Então, aqui a gente apresenta para vocês duas ideias de atividade. O bingo, que a gente já vai fazer. Outro você entrega um quadro para o aluno, entrega alguns conceitos, ele tem que procurar o significado. Pode ser utilizando o glossário ilustrado, pode ser pesquisando no Google. Então, é uma atividade de preencher conceitos básicos aqui. Mas vamos criar uma cartela de bingo. Coloquei aqui um site que você pode pegar, utilizar para criar a cartela. Aqui no site, você vai falar que você quer criar um bingo por palavras e não por padrão numérico, por palavras. Aí você coloca quantas cartelas variadas que eu quero. Vamos supor que sua turma tem 35 alunos, coloca 35. Eu vou usar esse aqui de 30 mesmo, beleza? E aqui você vai colocar as palavras. Dessas palavras que a gente colocou aqui, ó, acúlio, flor trímera, essas palavras aqui a gente vai copiar e colocar aqui. Mas aí, ó, a gente tem que organizar, porque cada palavra só pode estar separada por um enter, não pode ter estante enter separado aqui, não. E, gente, o ideal não é colocar só isso de palavras, você vai colocar várias palavras que o aluno pode usar para poder jogar. Então, eu vou colocar aqui verticilo, vou colocar aqui, pseudofruto, botânica, gimnosperma, pteridófita, gineceu, gametófito, no arquivo consultar. Legume, mesófilo, meristema, tecido, osfera, parênquima, cloroplasto, raiz, caule, flor, toxina. Então, coloquei várias palavras aqui, a gente pegou no arquivo, lembrando de algumas. Resumo, seda, fluorina, chilena. Então, gente, coloquei várias palavras aqui pegando do arquivo, lembrando de cabeça. Lembrando, gente, que é sempre o ideal é você colocar os significados, você ter os significados para poder falar com os alunos. Porque ou a gente sorteia a palavra, ou a gente sorteia o significado. No caso do bingo, a gente costuma sortear o significado. E aí, os alunos que tiverem a palavra que explica esse significado, eles marcam lá no bingo deles. Então, vamos supor... Fiz o sorteio, aí eu coloco elementos existentes no verticilo floral em quantidade múltipla de 3. Ou você pode deixar seus alunos, isso aí é o quê? Eu acho que isso é uma flor trímera. Aí ele marca. Ou você pode falar, gente, isso aqui é o significado de flor trímera. Quem tem flor trímera? E aí ele marca, tá bom? Então, isso aqui é ideias para você fazer o seu bingo. Geralmente é assim que a gente faz. Sorteia o significado e os alunos descobrem através do significado se eles têm ou não a palavra que define esse textinho que eu acabei de ler.
Então, vamos gerar a cartela. É importante que você coloque no mínimo a quantidade de palavras aqui correspondente à quantidade de cartelas. Então, se você quer 20 cartelas, você tem que colocar no mínimo 20 palavras. Pode colocar mais, mas no mínimo 20. Você quer 30, no mínimo 30 palavras, tá? E aí, gente, tá vendo que tem uma imagem aqui, 2 pombinhos, nada a ver, né? Então, a gente pode customizar essa imagem. Então, por exemplo, você vai lá no Google e pesquisa assim, ó. Plantas. Planta PNG, alguma coisa assim. Ou planta ícone. Olha, aqui tem um ícone. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui copiar a URL da imagem, tá? Ó, copiar endereço da imagem. Vai lá no gerador de cartela, colocar o endereço da imagem, vai colocar para gerar. Pronto, ó que gracinha. Ficou aqui a cartela. Nili, tem outras formas? Tem. Você pode ir lá no Google colocar gerador de bingo do Canva, você consegue fazer pelo Canva seu gerador de bingo. Nili, eu quero comprar um bingo já pronto. Você tem a Ana do Prof. Biodicas, que ela vende um bingo de botânica prontinho para você usar, mas se você quiser colocar a mão na massa, essa é uma das formas de fazer no Canva, você consegue melhorar o design e tudo mais, mas aqui, gente, já é muito fácil de usar. Você coloca para imprimir, você já tem o arquivo em PDF feito aqui com as palavras, tá? Mas eu indico você selecionar as palavras melhor, porque eu vou selecionando aleatoriamente, né? E vai depender de qual é o perfil da sua turma. Outro material que você vai ganhar aqui da aula 1 é essa atividade simples chamada Partes das Plantas, onde você já vai apresentar que a planta tem no mínimo, né? Flor, caule, folha e raiz. E aqui o que significa cada coisa, né? Onde ele pode descrever mais algumas informações. Então, essa aqui é uma atividade bem inicial. O cladograma de reino vegetal que eu fiz do zero para vocês. Então, é uma atividade onde que o aluno vai colocar breve história evolutiva das plantas, que você pode pedir para ele pesquisar ou com base na sua aula. O cladograma, tá vendo o cladograma aqui? Então, ele já está com os caracteres inseridos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem umas letrinhas, e ele vai preencher nessa folha aqui o que significa cada um deles. Ou você pode imprimir só a primeira folha e pedir para os alunos preencherem. O ideal para mim aqui é os alunos estarem com essa folha enquanto eles assistem a sua aula sobre reino vegetal, e não fazer como atividade pós-aula, fazer junto com a aula acontecendo. Bom, pessoal, eu quero indicar também esses 3 vídeos aqui que eu falei para vocês, que eles são ideais, inclusive para uma primeira aula de botânica. A Incrível Vida Secreta das Plantas, coisas que você não sabia. Falam tanta coisa legal aqui nesse vídeo. Ele tem cerca de 13 minutos e 57 segundos. Esse aqui que fala sobre o pesquisador alemão que defende que as árvores se ajudam, conversam e se apaixonam. E o quadro de aula Inspiração é esse do professor Guilherme, de Introdução à Botânica, onde ele tem aquele cladograma que eu falei para vocês, que é o cladograma que divide as briófitas em hepáticas, musgos e antóceros. E aí a gente consegue ver que os antóceros das briófitas têm a fase esporofítica, né, duradoura, que é aquela produtora de esporos, como as outras plantas superiores têm. Já hepáticas e musgo vão ter aquela fase de produzir gametas mais duradoura. Tá? Então fica a dica desses 3 vídeos, eles estão linkados para você no e-mail que você recebeu, ou aqui debaixo do vídeo, ou no drive dos alunos. Então na aula vai estar os slides, montar bingo, cladograma, glossário ilustrado e atividades, partes da planta. Isso só foi aula 1, já a gente se vê na aula 2. Um beijo!